E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E esse vídeo de hoje é um vídeo que deu trabalho, certo? Esse aqui será um vídeo em duas partes e o objetivo é gerar discussão. Eu quero até que você deixe nos comentários o que é que você acha, se concorda ou discorda com o que eu falei aqui. Aproveita então, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Eu já vou começar com uma pergunta. Quem é o ser supremo da DC Comics? O mais poderoso, o que criou tudo? Como a DC nunca deu essa resposta, assim, dizendo por A mais B quem é, né, explicado direitinho, então eu vou jogar aqui nesse vídeo uma série de fatos que ajudará a concluir isso. Você pode até falar assim, Bruno, mas tal revista disse uma coisa que contradisse com essa sua teoria e tal. Paciência, vou seguir o que 99% das histórias dizem. Primeiro, eu vou falar sobre a presença, que muitos interpretam como sendo a figura de Deus, né? O mesmo Deus das religiões abraânicas, né? Do cristianismo e tudo mais. Não é errado fazer essa analogia, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a presença, na verdade, é um personagem das histórias da DC Comics, né? No caso, ele é um personagem do multiverso DC. E o fato das pessoas, no caso da nossa vida real, crer que toda a vida do universo foi criada por Deus, acaba confundindo, achar que a presença também criou tudo da DC também. Mas já vou explicar um pouquinho disso. E já vou afirmar de cara, ele não é o ser mais poderoso da DC e não é o que criou tudo, né? Eu vou explicar mais um pouquinho à frente toda essa parte. Desde sempre na DC, esse ser teve muitos nomes. O mais conhecido deles é a presença. Mas antes de ter esse nome, chamávamos de Deus mesmo. Mas não confundir com Deus qualquer Deus, né, no caso. Que sim, tem os deuses do primeiro mundo até o quarto mundo, que nós já falamos aqui no vídeo aqui acima, vocês podem dar uma olhada. Mas assim, a presença ela tem uma hierarquia maior que até os novos deuses, ou os deuses gregos, nórdicos, etc. Então você pode pensar ele como uma pessoa acima dessa categoria. Outro nome que a presença teve, né, no caso, era a voz, também conhecida como a voz de Deus. Isso porque a primeira vez que a presença apareceu bem, entre aspas, né, foi somente em voz. Foi na história de origem do espectro. Aliás, já adianto que para o espectro e os anjos do céu, a presença sempre apareceu no começo como sendo a voz. Eles nunca viam, né, a interação sempre é por meio de palavras. E aqui é mostrado nessa origem que após a morte do policial Jim Corrigan, a presença diz que a missão dele na Terra não acabou e ele volta como um espírito da vingança, né, para combater o crime e assim ele se torna o espectro. Então ele seria mais ou menos um ajudante, um sidekick de Deus, né, seria mais ou menos essa interpretação no início. Só lembrando que no pré-crise o espectro só existia na Terra 2. Já na fase pós-crise, até a origem dele é bem parecida com a que vimos na Era de Ouro. Eu acho que a primeira vez que a presença apareceu com uma forma humana, né, pelo menos uma silhueta, não aparece totalmente, foi na história Evangelho do Coiote, né, escrito pelo Grant Morrison, lá no Homem Animal. Essa história, existia um coiote, né, chamado Ardiloso, que é análogo ao coiote lá do Papaléguas, né. Ele habitava o mundo lá dos desenhos, né, dos cartoons. Certo dia ele cansou de perder, né? Porque é a mesma analogia, ele sempre tentava pegar o Papaléguas e perdia. Então ele cansou e decidiu ir para o céu. Lá ele encontra justamente a presença que o pune por se rebelar, né, por causa do plano. O plano era sempre seguir isso aí. E ele acaba enviando esse coiote para o mundo dos humanos. Então vale muito a pena vocês darem uma olhada nessa história do Homem Animal. Voltando um pouco na Terra 1 pré-crise, a presença ela era conhecida como sendo aquela mão, né, a mão da criação. Isso até apareceu primeiramente no revista Lanterna Verde lá em 65 e foi a mesma mão que o Crona viu, né, naquele monitor, né, naquela tela, quando ele assistiu à criação do multiverso. Bruno, então assim, aproveitando a deixa, você acabou de estabelecer que essa mão é a mão de Deus. Então ela criou o multiverso. Isso é verdade. Mas lá naquele vídeo, lá na parte 1 que eu fiz, sobre o guia definitivo do multiverso DC, no caso lá eu falei que contei a história da Perpétua, e lá ela criou a primeira versão do multiverso, que lá eu chamei de Multiverso 1, né? Eu não sei se eu posso mais usar essa nomenclatura, né, que a DC tá até chamando agora Multiverso 2. Deu sorte que o Multiverso 2 é justamente o multiverso pré-crise, né, que tá contando na fase atual, lá em Fronteira Infinita. Bom, mas assim, a Perpétua criou a primeira versão do multiverso. E logo após ela ser detida, tanto pelos filhos dela, né, o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos, o multiverso foi recriado.
E quem recriou o multiverso dessa vez foi justamente a presença, né, que criou justamente, aparece a mão, é a mão dele. Então o multiverso pré-crise é feito pela presença. Isso tanto é verdade que a própria presença fala sobre isso. Ela mostra em uma bolinha falando assim, aqui é toda a criação. Então, sim, ela criou o multiverso. Isso é dito até quando ela estava encarnada no corpo de um velhinho, né, no caso. E aparece na revista do Lúcifer, lá na fase dos anos 2000. Até eu recomendo bastante essa revista porque mostra toda a dinâmica da presença com o Lúcifer, né? Porque o Lúcifer é um filho, é um anjo, né, que foi caído e foi parar no inferno. E até interessante que nessa revista mostra que o primeiro nome que a presença teve, né, é Yahweh, até eles chamam desse nome também em algumas oportunidades. E aproveitando a deixa de falar sobre a presença, também precisamos falar sobre uma outra entidade chamada a Grande Escuridão, né, que foi criada lá pelo Alan Moore na revista do Monstro do Pântano, lá nos anos 80, mais ou menos. Ela é a própria escuridão e é tão forte quanto a presença, né, quando foi criada nessa fase. Muitos até interpretam erroneamente que a grande escuridão e a presença, elas se fundiram, né, os dois seres, e isso até explicaria a fase sombria dos anos 90, né, porque como o bem e o mal tá lá misturado, então não teria bem esse preto e branco, né. Mas isso é um erro de interpretação, porque assim, essa entidade do mal até pergunta a vários seres o que seria o mal, né, e somente o monstro do pântano lhe dá uma resposta satisfatória. Né, que assim, o bem e o mal devem existir lado a lado. Tem que haver um equilíbrio entre eles. Então é por isso que a grande escuridão e a presença travam uma batalha. E aqui até podemos ver que aparentemente eles têm o mesmo nível de força. E depois o próprio Monstro do Pântano diz que a grande escuridão, na verdade, que vimos lá nos anos 80, era só uma pequena parte da verdadeira escuridão. Ou seja, ela aparentemente é muito mais forte do que achávamos, ou seja, muito mais forte que a própria presença. E vale até citar aqui outros seres, né, que eu consegui achar que aparentemente estão mais fortes que a presença. Eu acho que cada um deles vai merecer um vídeo próprio, então vai ser só uma citação rápida. Por exemplo, outro ser bem poderoso é Hecate, ou Hecate, né? Não sei como é que fala aqui no português, né? Ficou estabelecido nas revistas que uma fração do poder dela seria mais forte que qualquer deus que já existiu. Então vale para a própria presença. E o vilão Eclipso foi justamente criado para limitar os poderes da Hecate. Então dá para saber que é bem forte. Outro personagem bastante poderoso é o Homem de Cabeça para Baixo, né? Aquele Upside Down Man, né, no caso. Que é uma porção da Grande Escuridão e é justamente o oposto igual ao poder da Hecate. Então dá para saber que ele já tem dois aí. E o melhor, recentemente a Grande Escuridão retornou na revista da Fronteira Infinita número 6. Né? O Darkseid não quer mais a equação de vida, ele quer acessar agora o poder, né, da Grande Escuridão. E justamente numa página dessa revista aparecem várias entidades aqui que são bem poderosas. Até que eu já citei aqui, né? O Homem de Cabeça para Baixo aparece também o Eclipso, o Necron, né, que para quem não sabe é a entidade que pertence às Lanternas Negros, e o Mão Vazia, né, que apareceu na saga Multiversity, né, que eu não sei ainda se o Mão Vazias também se equivale ao poder da presença. Preciso pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Aí até perguntar, o que, é que vocês acham, né, se ele é tão forte quanto. E eu estou gostando dessas histórias que, enfim, aparentemente vão explicar mais sobre esses seres, né, mais sobre a presença, mais sobre outros seres bem poderosos. Então vamos esperar o que o futuro vai reservar aqui da DC, né. Outro ser que vale a pena citar é o próprio Lúcifer, né, que na fase mais recente dele, eu acho que 2018, ele chega a destruir a própria presença, né, que estava corrompida. Então, não dá pra dizer, a presença corrompida está com um poder mais fraco. Não é dito isso. Então, se ele consegue destruir, então ele é mais forte também. Outro ser que vale a pena citar é o Blight, né? Eu não achei o nome traduzido aqui, ficou no Brasil. Na verdade, ele é um ser que foi criado a partir de todo o mal, né, que cada mortal carrega no seu coração. Ele até rebate ao anjo Zauriel que se a presença tivesse o poder de derrotar ele, ela o faria. Né? Então, aparentemente ele é bem mais forte. Mas uma que vale a pena falar é a Pralaya, né, que surgiu antes da criação, antes da própria presença. Muitos falam que ela é muito mais forte que ele. E por fim, vale a pena citar o Descriador, né, que também é conhecido como o Antideus e aparece nas histórias da Patrulha do Destino. Eu não consigo falar muito sobre ele porque ele aparece bem pouco, né, então não dá para saber se ele é mais forte ou não que a presença. Aí assim, deixa aqui nos comentários se vocês conhecem mais alguém,
né, que acha que é mais forte ou não e tudo mais, se discorda de algum deles aqui, beleza? E outra pergunta que eu acho interessante fazer é se a presença e a fonte são o mesmo ser. Na verdade, na minha interpretação, a presença é uma representação da fonte, seria somente um pedaço dela. Lembrando que a fonte, para quem não lembra, né, é a mesma entidade que se comunica, né, com o Pai Celestial e outros deuses, lá dos novos deuses também. E vale a pena citar que várias vezes foi estabelecido que o multiverso DC é construído na base da crença, na base da fé. A presença e outros deuses só existem porque os mortais acreditam neles. O mesmo vale para a fonte, né? No caso, os deuses acreditam nela, então ela existe. Isso é citado em várias HQs, né? Tem até uma história do Senhor Destino que cita justamente essa parte da crença. Tem até uma fala do Eclipse que ele cita justamente isso. Ele fala: uma vez que você quebra o link entre Deus e as pessoas, ou seja, fazendo elas esquecerem dele, então Deus morre. E para finalizar esse vídeo, existe um diálogo bem interessante entre a presença e o Lúcifer, né? Até que a presença fala para o seu filho, no caso: você não pode ser a própria criação, nenhum de nós pode. Mas até o Lúcifer rebate: ah, mas você aparentemente lidou muito bem com isso, né? Mas aí a presença rebate, dizendo que não, ele não se autocriou. Na verdade, forças externas que criaram ele. Então, para concluir esse vídeo, ficou estabelecido o seguinte: a presença não é o ser supremo. Sim, ela criou o multiverso, né? Seria o multiverso para a crise. E ela foi criada por outros seres mais poderosos que ela. Quer saber quem é? Assiste o nosso próximo vídeo na próxima semana, que vamos contar tudo para vocês, né? Que vai ficar bem interessante. Então é isso, pessoal. Ritual padrão de sempre. Se você gostou do vídeo, deixa o like, assina o canal se não é inscrito, compartilha com os amigos, que realmente dá até trabalho até gravar esse vídeo. Tá tendo muito barulho de obra, toda hora eu tive que parar aqui para não ficar muito barulho para vocês. Então, até a próxima semana para concluir essa saga do Ser Supremo da DC. Então, valeu!